Na Bíblia, vemos como Deus age nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias foi o oposto completo de seu terrível pai, agindo com integridade durante seu reinado. Ele recebeu uma honra incomum aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi fizera. No terceiro ano de reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Arcás, rei de Judá, começou seu reinado. Com apenas 25 anos de idade, liderou Judá com sabedoria e reinou por 29 anos em Jerusalém. Uma história fascinante de fé e liderança em tempos difíceis. Ezequias, cuja mãe era chamada Abi, filha de Zacarias, foi um governante que agiu de acordo com a vontade do Senhor, à semelhança de seu predecessor Davi. Essa narrativa é extraída do 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. Ezequias se destacou como um dos poucos reis que erradicaram os altares idólatras e os lugares altos, além de destruir os postes de adoração. Ele também tomou uma ação significativa ao reduzir a nada de serpente de bronzes, que havia sido criada por Moisés séculos antes, conforme registrado em Números capítulo 20, versículo 8 e 9. Moisés fez a serpente de bronze e a ergueu em um poste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. No entanto, ao longo do tempo, esse objeto que Deus havia usado para libertar seu povo tornou-se uma fonte de adoração. Ezequias foi um rei excepcional em Judá, destacando-se por sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Sua história é um testemunho da importância de permanecer fiel à vontade divina, mesmo em meio às tentações da idolatria. De acordo com 2 Reis, capítulo 18, no versículo 4 a 5, Ezequias empreendeu uma reforma significativa. Ele eliminou os lugares de adoração pagãs, destruindo as imagens e as colunas sagradas de pedra, além de cortar os postes de culto à deusa Azerá. Ezequias também quebrou em pedaços a serpente de bronze feita por Moisés, porque até então os israelitas queimavam incenso para ela, chamando-a de Neustã, uma escultura de bronze. Ezequias depositou sua fé e confiança no Senhor, o Deus de Israel, de uma forma que nunca havia sido vista antes entre todos os reis de Judá. Nenhum se igualou a ele em sua devoção. Isso foi contraste notável com a infidelidade e as ações de muitos reis anteriores de Israel e de Judá. Ezequias prosperou em tudo o que empreendeu, pois o Senhor estava com ele, conforme registrado em 2 Reis capítulo 18, no versículo 6 a 16. O Senhor continuou a abençoar Ezequias, que se rebelou contra reis da Síria, recusando-se de servi-lo. Ele derrotou os filisteus, conquistando seu território, desde as torres de vigia isoladas até as cidades fortificadas e populosas. Por volta do 4º ano do reinado de Ezequias e do 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, o rei da Síria, Senaqueribe, cercou Samaria, e após 3 anos de cerco, tomou a cidade no 6º ano de Ezequias. E no 9º ano de Oséias, o rei da Síria então levou o povo de Israel em exílio para a Síria, estabelecendo-as em locais como Alá, no rio Gozã, e nas cidades dos Medos, devido à desobediência de Israel à voz do Senhor e à quebra de sua aliança. No 14º ano de reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, sitiou todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem a Senaqueribe, pedindo que retirasse suas demandas e prometeu suportar o tributo imposto. Como resultado, Senaqueribe impôs a Ezequias um tributo de 300 talentos de prata
e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquele momento, Ezequias tomou a decisão de remover os revestimentos de ouro das portas do templo do Senhor, assim como dos batentes que ele próprio tinha coberto. O rei assírio Senaqueribe era o poderoso adversário que Ezequias teria que enfrentar. No entanto, infelizmente as coisas não seguiram conforme o planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém como último refúgio. Nesse momento, Ezequias pode ter percebido que sua avaliação da situação estava terrivelmente equivocada. Ele admitiu que o seu ante perante o rei da Síria e ofereceu grandes resgates para evitar que seu povo enfrentasse o mesmo destino que Israel. A demanda do rei da Síria era exorbitante, e Ezequias enviou todo o ouro e prata que pôde encontrar, inclusive saqueando o ouro do templo. No entanto, as circunstâncias estavam prestes a piorar, pois Deus permitiu que os assírios cercassem Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio poder ao povo. Talvez Deus estivesse procurando um motivo para intervir em Jerusalém e completar a conquista de Judá. O rei assírio enviou uma delegação junto com os vastos exércitos a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. O porta-voz real do rei da Síria argumentou que o Egito era um aliado inútil que não poderia proteger Judá e que Ezequias havia enfurecido seu Deus a destruir os locais de adoração. Ele também apontou que o exército de Judá era fraco demais para repelir os assírios, considerando o tributo pago à Síria. Além disso, o porta-voz do rei da Síria alegou que o próprio Senhor havia ordenado o ataque e a destruição da terra de Judá, uma afirmação falsa para desmoralizar o povo de Jerusalém. Em face dessas ameaças e mentiras, a situação parecia sombria para o povo de Judá, pois seus vizinhos do norte já haviam caído para os assírios, que agora estavam às portas de Jerusalém. Segundo o relato em 2 Reis, capítulo 18, houve uma solicitação por parte dos defensores de Jerusalém para que a comunicação com os emissários assírios fosse conduzida em aramaico, o idioma sírio que eles compreendiam, em vez de hebraico, o idioma judaico. A intenção por trás disso era proteger aqueles que estavam no alto dos muros das cidades e das ameaças proferidas pelos assírios. No entanto, o porta-voz assírio não estava disposto a entender essa solicitação. Ele havia sido enviado apenas para se dirigir ao líder de Judá e os seus súditos, e não aos homens que estavam no alto dos seus muros, cuja situação era desesperadora devido ao ser. Ele respondeu que sua missão se limitava a comunicar as palavras do rei, não para lidar com aquela que estavam em condições terríveis no alto dos muros, enfrentando a escassez de comida e água. No entanto, o porta-voz não parou por aí. Ele ergueu a voz e começou a falar em hebraico, dirigindo-se ao povo de Jerusalém. Ele alertou que Ezequias, o rei de Judá, não deveria ser uma fonte de confiança e esperança para o povo, porque não seria capaz de libertá-los das mãos do rei assírio. O porta-voz fez questão de enfatizar que Ezequias não deveria fazer o povo acreditar que o Senhor viria em seu auxílio e que a cidade de Jerusalém não seria entregue nas mãos do rei assírio. O objetivo do porta-voz assírio era claro: semear o medo e a dúvida entre o povo de Judá, desacreditar Ezequias e desencorajar qualquer esperança de ajuda divina. Ele apresentou uma oferta tentadora de paz e prosperidade em troca de rendição, prometendo que cada homem poderia desfrutar dos frutos de sua terra. Os assírios também prometeram uma terra semelhante à terra de Judá, abundante em grãos, vinhos, oliveiras e mel. É importante observar que essa tática de usar promessas tentadoras para induzir a rendição era uma estratégia conhecida, mas Ezequias e seu povo teriam que decidir se cederiam à ameaça ou se manteriam firmes em sua fé e aliança ao Senhor seu Deus. Essa situação lembra como Satanás tenta os crentes como ofertas atraentes,
mas o pecado nunca cumpre todas as suas promessas. Conforme registrado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 33 a 37, o porta-voz se dirigiu-se ao povo de Jerusalém com uma série de perguntas retóricas desafiadoras. Ele questionou se algum deus das nações havia conseguido resgatar sua terra das mãos do rei da Síria. Ele mencionou os deuses de várias cidades, como Amate, Arpade, Sefarfaim, Enã e Eiva, no vale de Eufrates, que supostamente não havia sido capaz de salvar Samaria das garras dos assírios. O objetivo era deixar claro que nenhum dos deuses das nações havia conseguido libertar seus seguidores das ameaças assírias, insinuando que o Senhor também não poderia salvar Jerusalém. Diante desse desafio, o povo de Jerusalém permaneceu em silêncio, conforme instruído pelo rei Ezequias, que havia ordenado que não respondesse às provocações do porta-voz assírio. No entanto, a notícia das palavras do porta-voz assírio chegou até Ezequias por meio de seus mensageiros, que estavam profundamente aflitos e preocupados com a situação. Eles relataram o que havia sido dito e expressaram sua angústia diante da ameaça iminente. Ezequias, ao ouvir isso, rasgou suas vestes com um sinal de luto e cobriu-se com um pano de saco, um símbolo de humilhação e arrependimento. Ele imediatamente dirigiu-se à casa do Senhor e enviou uma delegação composta por Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, todos vestidos com um pano de saco, e ao profeta Isaías, filho de Amós. Ezequias e sua delegação disseram a Isaías que estavam enfrentando um dia de angústia e ansiedade, um momento de punição e humilhação. Eles pediram a Isaías que orasse em nome do Senhor em favor de remanescente de seu povo em Judá. Eles reconheceram que o porta-voz assírio havia zombado e desafiado o Deus vivo e agora buscava a intervenção divina. Ezequias, ao ouvir o relato, fez mesmo que os seus mensageiros. Ele ficou profundamente perturbado com a reviravolta dos eventos. Mesmo que ele tivesse sido fiel a Deus, restaurando a adoração em Judá e seguido as instruções divinas, a história serve como um lembrete de que a fidelidade a Deus não garante que não enfrentamos adversidades. No entanto, elas nos preparam para enfrentar essas provocações com uma perspectiva divina e confiança em Deus em momentos difíceis e bons. Além disso, nos dá a oportunidade de testemunhar a ação de Deus em nossas vidas. Ezequias foi ao templo para adorar, apesar de sua angústia, e buscou a orientação divina por meio do profeta Isaías, demonstrando sua confiança em Deus, mesmo diante de uma ameaça tão séria quanto a do rei assírio. Os servos do rei Ezequias trouxeram a mensagem do rei assírio a Isaías. Isaías, por sua vez, transmitiu uma mensagem do Senhor a eles, dizendo que não deveriam temer as ameaças proferidas pelos servos do rei da Síria. Deus declarou que ele colocaria um espírito no rei assírio, fazendo com que ele ouvisse um rumor e retornassem à sua própria terra. O Senhor também decretou que o rei assírio encontraria seu fim pela espada em sua própria terra. Deus já estava ciente de toda a situação e, como resultado, deu uma mensagem de tranquilidade aos servos de Ezequias. Essa mensagem começava com uma instrução: não tenha medo, uma expressão que ocorre frequentemente na Bíblia como uma maneira de acalmar o seu povo, infundir confiança neles e assegurar que ele estava no controle da situação. Deus não apenas ouviu as palavras blasfemas no representante assírio, mas também planejou uma resposta. No entanto, a história não terminava aqui. O rei assírio estava atualmente envolvido em uma campanha militar contra Líbina, uma cidade fortificada de Judá. Ele tinha ouvido falar que o rei etíope Tiraca estava se preparando para lutar contra ele. Então enviou uma nova mensagem a Ezequias. Esta mensagem reiterava as ameaças e zombarias anteriores,
desafiando Ezequias a não confiar em Deus para protegê-los. O rei assírio mencionou as conquistas anteriores da Assíria sobre outras nações e seus deuses, alegando que os deuses dessas nações não puderam salvá-las. Ele menosprezou esses deuses, que eram simples criações humanas de madeira e pedra. O rei assírio também se vangloriou de suas intenções de destruir Jerusalém. Ezequias recebeu essa carta e a levou ao templo, colocando-a diante de Deus. Ele então orou ao Senhor, reconhecendo a posição divina de Deus como o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Ezequias pediu a Deus que ouvisse e visse as palavras de zombaria proferidas pelo rei da Síria e que o Senhor intercedesse por seu povo. Deus respondeu à oração de Ezequias através do profeta Isaías. Deus assegurou que o rei da Síria não teria sucesso em sua empreitada contra Jerusalém e que sua arrogância e blasfêmia não seriam toleradas. Deus prometeu colocar um anzol no nariz do rei da Síria e uma rédea em sua boca, forçando-o a retornar à Síria pelo mesmo caminho que veio. Deus também ofereceu conforto ao povo de Judá, prometendo que, apesar da situação difícil, eles comeriam das colheitas que cresceriam por si mesmas nos próximos anos. Ele garantiu que Judá não seria destruída, pois remanescente sairia de Jerusalém e do monte de Sião. Isso aconteceria porque o Senhor dos Exércitos zelaria por sua glória e seu povo da aliança. O Senhor declarou que o rei da Síria não teria sucesso em seu plano de entrar em Jerusalém. Nenhum soldado assírio entraria na cidade, nem lançaria flechas contra ela. Eles não se aproximariam contra escudo, nem construiriam rampas de cerco ao redor da cidade. O Senhor afirmou que, da mesma forma como o rei assírio veio, ele retornaria pelo mesmo caminho. Deus estava determinado a defender a cidade de Jerusalém e também salvá-la, não apenas por amor a si mesmo, mas em cumprimento de sua promessa a seu servo Davi. Ele não permitiria que um rei assírio atrapalhasse seus planos. Além disso, Deus estava comprometido em manter a promessa de ter um descendente de Davi reinando para sempre em Jerusalém, uma promessa que se cumpriria com o reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes acordaram de manhã, todos os 185.000 estavam mortos. Isso levou ao rei da Síria a retornar à sua terra em Nínive. No entanto, enquanto ele adorava em seu templo, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezé, o assassinaram com uma espada. Eles fugiram para a terra de Ararat. O seu filho Esarhadon assumiu o trono em seu lugar. Foi notável como um único golpe do anjo do Senhor foi suficiente para libertar Jerusalém de seu inimigo, como a ameaça dos assírios foi eliminada de forma tão definitiva. A história revela, mais uma vez, a soberania e o poder de Deus em cumprir as suas promessas e proteger o seu povo.